IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial de infinita justiça e perfeição, digna-te abençoar-nos, filhos da tua misericórdia, ao reunirmo-nos como aprendizes do Evangelho de nosso Mestre e Senhor Jesus. Faze que os lares terrestres se deixem presidir pela condição de asilo de reconciliação, de amor e de paz. Que a luz divina de teu Filho ungido na suprema grandeza se faça para toda a humanidade, a estabelecer a vereda que nos conduzirá à felicidade efetiva, até como solução da grave e dolorosa crise planetária de saúde por que passamos. Assim seja. Nosso abraço fraternal a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Enquanto impedidos de agruparmos por conta da pandemia do novo coronavírus, continuamos a gravar o programa isoladamente, cada apresentador em sua residência, razão de pedirmos nos perdoem por possíveis falhas no áudio. Iniciamos com os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 420, a pergunta: podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? A resposta: sim, podem, embora lhes seja mais difícil. É que o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados, por isso ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília. E já deixamos a nossa prezada ouvinte, Tiúlia Scalabrini Mota, de Juiz de Fora, Minas Gerais, avisada de que a resposta à sua pergunta será ouvida hoje. Você perguntou: há implicações espirituais na formação do grupo familiar? Quais são as causas e finalidades supremas da formação de uma família? Aguardemos um pouquinho. Amigos, o Cristo Consolador, a que se refere Mateus no capítulo 11 do seu Evangelho, nos exortou a buscá-lo para que nos aliviasse os sofrimentos, aprendendo dele a brandura e a humildade, onde encontramos o repouso de nossas almas, por ser leve a nossa submissão à sua autoridade. Pois bem, justamente com referência às considerações de Mateus, segundo Jesus, é que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 6, a grande lição do Mestre. E é pelas vias da doutrina espírita que mais se assimilou diante de uma humanidade insensível aos ensinos de Jesus, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça divina
que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, não esperam nada para depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, todavia, coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo, isto é, a sua imposição, se refere à observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever tão somente o amor e a caridade. Recordemos com maior empenho do que disse ele conforme ainda se vê no Evangelho de João: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, continuou Jesus a dizer, o conhecerá, porque permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito de luz que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que já vos ensinei. Uma breve interrupção no tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Nalini, na voz de Ana Lívia, Regime de Urgência. Em regime de urgência vou entrar, em regime de urgência vou entrar. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não exige nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com razão. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Encontrei a forma nova, vou fazer formulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não existe nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com ação. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Jesus, que já consolava, formulava a promessa da vinda de outro Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não conhecia ainda porque não estava suficientemente maduro para compreendê-lo. Daí que cerca de 1850 anos depois, em 25 de março de 1856, se apresentava Allan Kardec, quem até então era o pedagogo, o professor Hippolyte Léon Derizard Rivaio, que oscilava com integral proveito entre a filosofia e a ciência e que viria a ser o missionário da codificação do Espiritismo. Dando continuidade à leitura da mensagem do mais elevado Espírito que habitou entre nós, quando da codificação do Espiritismo
e para o fim especial de constar no Pentateuco espírita, prestem bem atenção, porque aquele espírito continuou para dizer que os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar os homens que são seus filhos e que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Ora e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, aqui, aquela fonte iluminada de ensinamentos, particularizando aqueles que assumiram o dever de seguir-lhes os ensinamentos, exerce severa advertência aos espíritas, dizendo: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram nessa recomendação, que evidencia com clareza que os erros que se encontram no cristianismo são de origem humana, porque além do túmulo que acreditais o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. No ano seguinte, 1861, no mesmo local, nova mensagem mediúnica surgiria sob a mesma assinatura, dizendo: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os espíritos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Ceifeiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas e eu, o cuidadoso jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos, quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirá surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas
e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou fracos para vos tornar perfeitos e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vosso futuro. Não obstante tanto ensinamento oferecido aos homens pelas luzes da espiritualidade caridosa, um enfoque universal da verdade eterna em favor das criaturas sempre aflitas, quando não imersas em sentimento de felicidade ilusória, esta emoção, a felicidade, é o objetivo da busca constante do espírito humano. Mas o homem o faz por vias equivocadas e confunde felicidade com satisfação do ego, da vaidade e do orgulho. Por isso, continua experimentando amargos e frustrantes enganos nos seus expedientes imediatistas, sem se dar conta de que é o pupilo de Jesus, destinatário dos ensinamentos que este nos legou pelas vias luminosas do seu Evangelho. Agora, uma breve interrupção no nosso tema central para o nosso momento musical mediúnico. A autoria do espírito de Lamartine Babo pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Roberto Amaral, Oração. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. Aonde houver a maldade, o crime e a vingança que deprime, piedade rogo ao Criador. O homem que é hoje inclemente, em breve será diferente, gemendo em leito de dor. E onde houver a tristeza, a mágoa, dois olhinhos rasos d'água, pão de amor a ele, ó Senhor meu. Que o homem não tem ciência, que paga em cada existência os crimes que cometeu. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. E peço a Deus pra alma impura que encarnada faz loucura, aumentando a sua própria cruz. Eu rogo ao Pai caridade, dai logo a oportunidade pra
para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz. Juvanir Borges de Souza, no seu livro Tempo de Transição, nos ofereceu as seguintes considerações. O progresso do espírito é o único meio de alcançar a felicidade. Não se pode encontrá-la na estagnação, quando tudo se subordina à evolução em maior ou menor ritmo. Progredir é subir sempre na conquista do saber e da verdade. Mas o que é felicidade? A resposta varia de conformidade com o estágio evolutivo individual, compreendendo a realidade presente em cada um, o estado consciencial, a liberdade relativa de cada ser humano. Sabiamente, a doutrina espírita mostra que espíritos em evolução, imperfeitos, só podem desfrutar de felicidade relativa. O reino de Deus está no universo inteiro, porquanto está dentro de cada um de nós. As lições de Jesus indicam a senda a trilhar na busca desse reino, símbolo da verdadeira felicidade, cuja conquista depende da harmonização da criatura com as leis estabelecidas pelo Criador. Entramos na própria escala espírita em que estagiam os espíritos, os diversos graus da felicidade que lhes é possível alcançar. Dotado de consciência e vontade, o homem faz suas opções na busca de um viver feliz, excluídos naturalmente os raros determinismos da lei, como a morte física, a vida, o progresso, o princípio de causa e efeito e todas as condições estabelecidas na lei divina que transcendem o livre-arbítrio. Dentro das múltiplas escolhas do homem na Terra, há os que procuram a felicidade na fortuna, nos bens materiais acumulados. Seus esforços, seu trabalho, sua inteligência, suas aspirações são postos a serviço da conquista da riqueza material. No afã do enriquecimento e no exagerado apego à posse, o espírito se enleia na compulsão da cupidez e da ambição, transformando sua meta em sofrimento e ilusão. Comportamento semelhante ao que ocorre na busca da riqueza verifica-se na conquista do poder. O detentor do poder, sem o necessário preparo capaz de lhe garantir equilíbrio espiritual, transforma-se no infeliz embriagado pelo mando, pela fama e pelo destaque, permanentemente instável perante as leis da vida. Muitas vezes, o sofrimento imposto pela perda da posição ou pela frustração da aspiração doentia, se não chega na vida corpórea, não pode ser evitado na vida espiritual, quando a criatura se vê despojada de tudo o que constituía o seu mundo de ilusões. Aos que se preocupam exclusivamente com a saúde física, fazendo dela a finalidade da vida e não um meio de torná-la mais agradável, mais apropriada ao cultivo de ideais elevados. Existem aqueles cuja escolha recai nos prazeres mais diversos do corpo e do espírito. Contam-se aos milhares os iludidos pelos gozos fugazes dos sentidos, pela satisfação de hábitos arraigados que escravizam a alma e o corpo.
confundem a felicidade com a satisfação de desejos criados e renovados. Todas as viciações humanas incluem-se nessa larga faixa. Considerada a categoria inferior do nosso mundo, destinado a expiações e provas e, portanto, a experiências e sofrimentos ao lado de anelo e esperanças, é perfeitamente natural que seus habitantes busquem a felicidade consentânea com sua natureza ainda grosseira. As grandes e pequenas ilusões confundidas com a felicidade não se resumem nas que exemplificamos há pouco. Poderiam ser medidas pelo número dos habitantes deste orbe, de vez que todos ainda temos nossas ilusões. A sabedoria dos espíritos instrutores resumiu em perfeita síntese em que consiste a felicidade possível na Terra, ao alcance de todos. A propósito de qual seria a medida de felicidade comum a todos os homens, vemos na questão 922 de O Livro dos Espíritos a seguinte resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eis aí uma diretriz para toda a humanidade na busca da felicidade relativa, até que um dia, na pureza do espírito, venha o indivíduo ser mais amplamente feliz. Quando o homem se contentar com o que lhe é necessário, atendidas as múltiplas situações individuais diferentes, estarão resolvidos inúmeros problemas cruciais da vida econômica e social nas comunidades. Para isso, todavia, será necessário extirpar o egoísmo humano, ora dominante, responsável, em última análise, pelos desperdícios, pelos supérfluos e pelos excessos de toda a ordem no uso e abuso das riquezas materiais em detrimento de uma melhor e mais equilibrada distribuição àqueles a quem falta o essencial. Dominado o egoísmo, surgirão as soluções naturais baseadas na solidariedade e na fraternidade para a miséria e a carência que atingem milhões de seres humanos marginalizados pelo estado de necessidade, sem o mínimo indispensável à dignidade da vida. A questão 930 de O Livro dos Espíritos assim se formula. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceito ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou outras causas independentes de sua vontade? A resposta dos espíritos é lacônica, mas de uma clareza cristalina. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E a lucidez irrequieta e analítica de Kardec comenta a questão. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são resultado do meio em que ele se encontra colocado.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. E mais, vejamos o que diz a respeito da felicidade a questão 927 da mesma obra, o Livro dos Espíritos. A pergunta: o supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? Indagação que mereceu dos instrutores espirituais a seguinte resposta: o homem não é verdadeiramente infeliz senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. É evidente que, no atual estágio moral da maior parte da humanidade, ignorando o homem sua verdadeira natureza, seu futuro e seu destino, deprimido espiritualmente pelo feroz egoísmo predominante nos relacionamentos com seus semelhantes, acenar com a solução aviltrada pelos espíritos superiores constitui mera utopia. O encaminhamento da grande questão terá de se iniciar pela educação e reeducação das massas humanas, papel reservado ao cristianismo redivivo, com seus primeiros passos já ensaiados. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, na parte das instruções dos Espíritos, transcreve comunicação mediúnica colhida em Paris no ano de 1863. Desta vez era o espírito Lázaro, oferecendo os seguintes ensinamentos sobre o dever do homem. Dizia ele: o dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daqueles que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao arbítrio.
O aguilhão da consciência e esse guardião da pobridade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente importante demais diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentado com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pôde se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. A seguir, em nossa dimensão, os nossos ouvintes hão de convir conosco quanto à importância de falarmos do Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, porque no mundo de sofrimentos, como é o nosso, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil, história, poesia. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran.
Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo clube no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição, na biblioteca do Idefran, mais de 6.000 livros espíritas, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por vez pelo período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, 16 3721 8282, ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br. E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218-8370. Anotem aí que a Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza está realizando o estudo de O Livro dos Espíritos aos domingos às 8h30. Ligue 16 3705 0550 ou 16 3402 2599. Ou ainda 16 3703 0406 e informe seu telefone para receber o link. E lembramos a vocês que continua à venda o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. Aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm agora um novo e grande motivo para ter em mãos Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de leitura fácil e agradável foi relançado de cara nova, agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Adquira-o também pelo telefone 16 3721 8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. A seguir, claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem do espírito de Evaldo, dirigida aos seus queridos, especialmente à sua mãe, pela psicografia de Chico Xavier e contida no livro Eles Voltaram, na qual relata experiências na sua nova esfera dimensional e recomenda cultuem o mais possível o sentimento de fé,
porquanto a realidade da vida se estende ao infinito. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha, peço a sua bênção de paz e amor. E tudo passou tão depressa. A felicidade na terra, querida mamãe, é um intervalo para que se conquistem forças para a continuação das tarefas por nosso burilamento. Lembre-me do papai João, de nossas horas felizes na fazenda e na cidade, no convívio do lar, e fico a pensar se alegria seria preparação para a dor ou se a dor é a véspera de alegrias maiores. Não quero dizer que estamos infortunados ou que somos vítimas de sofrimentos insuportáveis. Acontece que o tempo de que já disponho aqui na vida espiritual me ensinou a refletir e mentalizar para o bem da família inteira. Peço-lhe calma e fé em Deus nos tempos que atravessamos. Se for possível, continue a senhora mesma, sem mudança, esposa de meu pai e nossa mãe em casa, vivendo na confiança de dias melhores. Tudo está seguindo o curso natural das ocorrências que terminam em renovação, e de nossa parte, guardamos o dever de realizar o melhor ao nosso alcance, a fim de que a tranquilidade e a alegria se façam bagagem de luz para quantos nos cercam. Lembre-se de mim mesmo. Sei que encontrou o meu desenho feito num instante de meditação. Meditação de menino, é verdade, e criação estruturada com as linhas de uma criança, pois vou contar-lhe agora o que sucedeu. Semanas antes do acidente que me impôs a caída do corpo físico, tive um sonho estranho. Dormi e me reconheci na figura de um homem enérgico e autoritário. Estava cercado de servos que me obedeciam e de pessoas que me observavam com temor. Cheguei a identificar o tempo. Achava-me numa tarde quente, descansando em larga varanda da fazenda, quando enxerguei de longe um servidor furtando laranjas. Não tive o cuidado de ponderar se esse homem havia tomado qualquer alimento durante aquele dia ou se desejava socorrer alguma criança doente. Irritei-me de tal modo que o chicote não me bastou para castigá-lo. Determinei fosse o pobre atado à cauda de um potro selvagem e ordenei que o animal se arrastasse pelo campo, ainda não destocado. Não me valeram súplicas e nem solicitações dele ou de ninguém. O infeliz, em breves minutos, apresentava-se na condição de um farrapo sangrento. Quando os quadros me fixaram profundamente na memória, acordei espantado. Passei o dia amargurado, sem saber a razão. No entanto, as imagens do sonho me perseguiam. Fiz então o desenho não pensando em mim, mas no que vira, fora do meu próprio corpo, experimentando a necessidade de recordar o que havia observado, sem coragem de transmitir o ocorrido a pessoa alguma. A vida se incumbiu de me mostrar que também um animal espantadiço estava à minha espera, que o desejo de apanhar uma tangerina me assomou à cabeça e o choque inesperado no animal me obrigou a cair e ser arrastado até perder o veículo físico que me servia de corpo para entrar na primeira juventude aqui na vida espiritual. A vovó Amélia se encarregou de me explicar tudo
e aprendi por mim mesmo que os nossos gestos são vivos dentro de nós. E quando esses gestos não se harmonizam com o bem que é a lei de Deus, somos compelidos a consertá-los, entendendo alguma coisa da vida. Querida mãezinha, rogo-lhe paciência e coragem, serenidade e confiança. Não se impressione com notícias negativas que lhe venham de Goianésia. Não deixe o papai a sós com as responsabilidades da vida. Temos não só a Eliane que necessita de sua presença, mas também o Evelson e o Evandro, irmãos queridos, aos quais peço me auxiliem na conquista da paz em nosso favor. Mamãe querida, a mulher perdoa sempre. Não fosse pelos sacrifícios das mães, eu creio que o mundo seria uma selva sem traço de organização. Esqueça desgostos e contratempos e guarde o seu coração querido na mesma altura da qual a senhora sempre nos ensinou a fazer o bem que nos seja possível. Tenho procurado reconfortá-la, entretanto, sou quem recebo o amparo de sua bondade como sempre. Continuo sendo seu filho, o seu menino, que lhe tanto dedica amor. Fique conosco sem alteração. Ainda não estou tão forte que não necessite de sua paz, a fim de permanecer tranquilo. Rogo-lhe serenidade, não só por mim, mas também por vovó Amélia e por vovó Anita, que são para o seu filho outras mães pelo coração. Espere em Deus que tudo dê certo na soma de paz que anseio fazer com a reunião das parcelas de nossas provas. Sei que as suas parcelas são de lágrimas. No entanto, as lágrimas do coração materno significam perdão e amor. E por isso confio em nossa conta em família, terminará em luz e bênção, segurança e alegria. Mãezinha querida, não posso continuar escrevendo. Muitas lembranças aos irmãos e um grande abraço ao papai João. Com o seu coração querido, deixe o coração de seu filho, que lhe beija as mãos, pedindo a Deus abençoá-la e fortalecê-la sempre. Todo o amor do seu filho, sempre seu, Evaldo. Sementeira Cristã apresenta Pergunta e resposta. Vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Tiúlia Scalabrini Mota, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que perguntou: há implicações espirituais na formação do grupo familiar? Quais são as causas e finalidades supremas da formação de uma família? Vamos saber isso agora, minha cara Tiúlia, e quem volta em gravação para responder é o nosso companheiro Euri Carvalho. Do ponto de vista social, segundo Augusto Comte, filósofo positivista francês, considerado o pai da sociologia, a família é a célula básica da sociedade, o embrião, o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Isso quer dizer que uma sociedade é o reflexo das famílias que a compõem. Do ponto de vista religioso, Emmanuel assim conceitua a família. É o meio escolhido por Deus para que mais facilmente o homem trilhasse esse longo caminho do seu aperfeiçoamento. Como pais, o casal torna-se co-criador e nesse cadinho das mais variadas experiências recebe
tanto a abençoada presença dos desafetos do passado, como também a aconchegante companhia de espíritos afins, companheiros de numerosas jornadas. Com esses dois conceitos de família, social e religiosamente colocados, percebe-se claramente a grande importância do núcleo familiar, tanto para a formação moral e intelectual de seus elementos, tanto quanto para o aperfeiçoamento da sociedade a que pertence. E agora, respondendo à sua pergunta, diríamos que há, sim, implicações espirituais na formação do grupo familiar. Sabemos que a família tem as suas origens sagradas no mundo espiritual, e ela se forma por grupo de espíritos atraídos pela afeição e pela simpatia, e também pela semelhança de inclinações. Sentimentos estes desabrochados e cultivados através de inúmeras reencarnações no mesmo grupo familiar. Mas, considerando o estágio evolutivo em que ainda nos situamos, qual seja de espíritos devedores, apesar da simpatia e a afeição que une uma família na sua origem, o egoísmo e o orgulho ainda permeiam o seu relacionamento. Assim poderíamos afirmar que duas são as causas das implicações espirituais em família. A primeira, em decorrência de conflitos existentes entre os membros encarnados no grupo familiar. Dificuldades de relacionamento entre esposos, entre pais e filhos, animosidade e aversão entre irmãos, gerando, como sabemos, inúmeros problemas, infelicitando as famílias. Boa parte desses conflitos está ligada às nossas existências anteriores, quando então nós geramos dores e sofrimento àqueles que hoje se encontram na condição de familiares próximos. E a outra parte, nós diríamos, explica-se pelas dificuldades que ainda continuamos a criar em nosso relacionamento atual, próprio de espíritos em processo de aperfeiçoamento. A segunda causa das implicações espirituais e dos conflitos em família se dá pela inclusão de espíritos alheios ao grupo e que nascem como desafetos do passado, como nos disse Emmanuel. Geralmente são tidos como pessoas de difícil relacionamento com o grupo familiar. São também denominados e conhecidos como as ovelhas negras da família, mas nascem nesse grupo, nesse meio, para nos dar a oportunidade de reparar as nossas falhas, os nossos erros com esses nossos irmãos. E ajudamos a construir nos seus sentimentos ódios e aversões seculares. Essa é a oportunidade de nós sanarmos essas dificuldades. O seu nascimento no grupo familiar, como irmão, como pai, como esposo, como esposa, enfim, como um elemento importante da família. O acompanham ainda a família espíritos desencarnados que se julgam lesados pelo atual grupo familiar. Estão sempre procurando brechas para dificultar as conquistas dessa família no campo do bem. A religião, a prática do bem, o culto cristão no lar, a oração e a vigilância são as armas de que nós nos dispomos para nos resguardar e nos defender dessas implicações e perigos que nos rodeiam. Abençoada família, essa instituição valorosa que nos permite caminhar juntos em busca do nosso aprimoramento moral e intelectual. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, para encerrar aqui a nossa resposta, Kardec faz ao Espírito da Verdade a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é clara e contundente: uma recrudescência do egoísmo. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16
3721-8282. Ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Defende os ouvidos contra as sugestões da ignorância e das sombras, a fim de que a paz não te abandone. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentou Eurípides Mendonça. Participação de Giulia Scalabrini Mota e Euri Carvalho. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueçam de agendar aí, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã, a qualquer hora no youtube.com/idefranvídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.